Eu tenho 26 anos e eu nunca namorei na minha vida. Oi, gente! Aqui é a Bela e bem-vindo a mais um vídeo do Bella Queerverse. Então, eu já comentei aqui antes, mas eu sou uma mulher bissexual e eu nunca namorei na minha vida. E hoje eu vou contar pra você o porquê que isso nunca aconteceu. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um comentário aqui, se você se identifica comigo ou não. Vocês devem estar se perguntando, né? Como eu nunca namorei? Então, hoje em dia, pelo menos eu e as pessoas ao meu redor, as minhas amigas, a gente tá achando bem difícil circular esse mercado, né? De Tinder, namoro que começa por aplicativo, ou então gente que você conhece em balada, coisas do tipo. E isso nem tá acontecendo mais, né? Pelo menos aqui onde eu moro, a gente vai na balada, ninguém chega mais. Todo mundo tá ali com o seu grupinho de amigos e é isso aí. E assim, gente, eu não sei vocês, mas hoje em dia, eu tenho muito medo de homem. Muito medo mesmo. Eu trato isso na terapia, porque eu sou sim bissexual, mas eu tenho um medo tremendo de homens que eu não conheço, de eles me machucarem, me fazerem mal, me sequestrarem, porque com essa onda toda de red pills que a gente vê aí, desses homens que simplesmente odeiam as mulheres, sabe? Tóxicos, e aí eles acham essa comunidade na internet de homens que odeiam mulheres e que acham que são superiores às mulheres em todos os sentidos. Isso me deixa muito assustada. A gente sabe que vem crescendo cada vez mais, porque eles têm ali um senso de comunidade, de pertencimento. E isso só fortalece esses homens. Então, eu tenho medo, de verdade, assim, de conhecer um cara no aplicativo e sair com ele. Eu tenho esse medo, a minha irmã tem esse medo, ela, uns anos atrás, quando ela tava saindo com algumas pessoas, a minha cachorra. Eu ia com ela nos encontros, tipo assim, eu sentava em outra mesa com um amigo meu, e aí a gente ficava ali de olho, sabe? Só pra ver se tava tudo certo. Porque a gente nunca sabe hoje em dia, né? Nem a pessoa ali que você é casada, convive há anos, você conhece, então imagina quem dirá um estranho. Eu acho realmente esse mercado dos homens hoje em dia muito difícil de navegar. E sobre as mulheres, gente, eu tenho um grande defeito como uma mulher bissexual. E esse defeito é, eu me torno amiga de todas elas. Isso é muito triste, porque às vezes eu fico assim, eu quero beijar sua boca, mas aí eu me torno amiga dessa pessoa, dessa mulher, e aí isso nunca acontece. Porque eu fico na friendzone. Isso é muito triste. E eu nunca falaria. Eu sou o tipo de pessoa que não fala as coisas que me incomodam. Então, se você me magoou, eu vou... Ok. Às vezes você me pede desculpa. Mas eu não vou te falar que isso me magoou. Vou esperar você adivinhar, você ler a minha mente. Eu sei que isso não é saudável. Eu estou em tratamento pra isso também. Faço esforços diários pra poder falar que as coisas me incomodam. E não agir como se tudo estivesse lindo e maravilhoso. Então, eu nunca chegaria numa mulher e falaria... Nossa... Quero te beijar. Nunca. Então, a gente vira amiga, a gente vira best, a gente dorme na casa uma da outra, a gente sai, faz compras e tá tudo certo. E é isso, eu perco as minhas oportunidades sempre. Esse é o motivo atual de eu nunca ter namorado. E agora, vamos voltar lá no passado, né? Ai, Bela, mas você teve oportunidade quando você era adolescente, né? No ensino médio e tudo mais. Gente, tive namorinho de ensino médio, assim, que a gente pegava na mão e dava uns beijinhos na escola. E é isso, a gente não se via fora de lá. Então eu nem considero isso um namoro, né? Acho que hoje em dia a gente fala que é ficante. Conversante, né? Tudo isso. Mas eu era muito insegura na minha adolescência. Ainda sou, mas era muito pior. E aconteceu uma coisa que eu mudei de escola pra cursar o ensino médio. E aí no meu primeiro ano do ensino médio, numa escola gigante, eu estudava escola de bairro, fui pra uma escola grande aqui de Goiânia. E aí no meu primeiro ano do ensino médio, sabe o que aconteceu? Eu queimei o meu rosto. Eu queimei o meu rosto com ácido de espinha, essas coisas, né, de dermatologista. Gente, eu fiquei usando aquela máscara branca por meses. Eu acho que foram 6 meses e eu tinha acabado de entrar na escola. E pra piorar, sabe também o que aconteceu no meu ensino médio? Eu estava passando pela transição capilar. Então você pode imaginar que coisa horrorosa que eu era da escola nova. Meu Deus, ainda bem que eu fui pra essa escola com um grupo de amigos, porque senão eu acho que eu teria realmente assim... Sério, foi muito horrível. Mas foi realmente traumático pra mim, porque eu achava uns menininhos bonitos lá, eu ainda não sabia que eu era bissexual. Eu ficava, nossa, eu tenho crush no fulaninho. Mas eu estava de máscara branca, ninguém conseguia ver meu rosto, eu tava com meu cabelo podre, porque tava na transição. Então, tipo, até aqui tava cacheado, depois tava tudo liso. Não!
Eu vou ver se eu achar alguma foto. Se eu achar, eu vou colocar aqui pra vocês verem o nível da situação. Então foi muito precário e foi no meu primeiro ano do ensino médio. E assim, o meu primeiro ano, ele determinou o resto, porque eu comecei bem perdedora e eu terminei assim também, o meu ensino médio. Foi realmente assim horrível, foi uma época que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Foi muito péssimo pra mim, pra minha autoestima, pra minha confiança. Eu acho que esse é um dos motivos maiores de eu não ter namorado naquela época. Como eu não tinha essa confiança, eu não falava as coisas, né? Eu só aceitava tudo que acontecia comigo. Então isso foi me deixando mais assim reclusa. Eu lembro que eu era bem quietinha, eu só estudava o dia inteiro. Essa época que os meus amigos iam pra festas, curtiam e tal, quando eu ia era assim raramente, e eu não ficava muito tempo porque eu tinha que estudar, porque eu decidi no meu ensino médio que eu queria medicina. Maluca, né? Eu sei. Cursei medicina? Não, cursei letras, mas enfim, essa é história pra outro vídeo. E aí, depois do ensino médio, né, teve a faculdade. E na faculdade eu estava me descobrindo, né? Eu entrei com 18 anos, então eu fui me descobrindo bi mais ou menos nessa época. Aí eu fui percebendo que não era normal eu ficar olhando as mulheres, assim, não só admirando, sabe? Mas sim ficar olhando, tipo, nossa, caralho, quero ser ela ou quero beijar ela? Eu não sabia essa diferença. E aí depois, quando eu descobri, foi tipo... abriu uma lanterna, assim, na minha vida. Aí eu entendi muitas coisas que eu vivi. E se você quiser saber desse vídeo, né, saber como eu me descobri bi, eu posso fazer um vídeo aqui pra você. Como eu lidei com isso, como isso me afetou em diversos pontos da minha vida, eu posso trazer um vídeo pra vocês. Então, escreve aqui nos comentários, por favor, quero o vídeo bi, tá bom? Que aí eu vou fazer pra vocês. Mas então, na faculdade eu estava nesse processo de descoberta, então também eu nem cogitava, sabe? Queria conhecer as pessoas e eu comecei cursando medicina veterinária, então era muito difícil pra mim, porque eu sou péssima com ciências e coisas de exatas, mas eu gosto. Então isso foi bem difícil pra mim, minha autoconfiança, minha autoestima também, ó, lá embaixo. Aí eu só simplesmente não fui atrás disso, sabe? Depois, quando eu mudei pra faculdade de letras, também tinha muitas oportunidades, tinha muitas pessoas, porque na faculdade de letras eu estudei numa federal. E pelo menos aqui, gente, só viado e mulher. Só. Então, eu tinha amigas e tal, mas também, quando você conhecia, era assim, ai, vamos virar amigas, e quando era um homem, é viado. Então, também não tinha um leque muito grande, né, de opções. Mas é isso, basicamente são esses motivos, né, pelos quais eu nunca namorei, nunca encontrei alguém. E isso significa que eu não quero ninguém? Não. Eu me sinto uma bifalha por não, né, ter um leque muito grande de opções e não pegar ninguém? Sim, mas isso não significa que vai continuar assim pra sempre. Eu quero sim encontrar alguém pra dividir minha vida. Eu quero encontrar o amor, porque eu acredito no amor. Eu tenho fé que um dia vem, mas também não é qualquer um, né, gente? Eu já vivo muita coisa e eu tenho uns requisitos nos quais eu quero que essa pessoa se encaixe pra gente conseguir seguir e ter ali um relacionamento saudável. São 10 requisitos e eles são: número 1, tem que ser uma pessoa paciente. Porque eu sou teimosa, sou birrenta, eu sou orgulhosa. Então, assim, se não for uma pessoa paciente, não vai conseguir lidar comigo nos meus dias ruins. Número 2, tem que ser uma pessoa que se dá bem com a mãe e com a família, sabe? Porque essa estrutura familiar, assim, não precisa ser perfeita, mas é muito importante pra mim, porque eu sou muito próxima da minha família. Eu gostaria também de que essa pessoa, né, entendesse de onde eu venho, porque é bem difícil você conseguir se conectar com alguém que tem um histórico, né, muito diferente do seu. Número 3, tem que ser uma pessoa que não tem preguiça de fazer as coisas. Tipo assim, que gosta de trabalhar, ou que se não gosta, vai atrás do que gosta, do que quer fazer. Não pode ser uma pessoa acomodada, porque isso me estressa. Eu já vi muitos relacionamentos falharem ao meu redor por causa disso, e eu não quero que isso se repita comigo. Número 4, tem que ser uma pessoa que saiba conversar, que saiba dialogar. Eu tive um exemplo muito próximo de mim, de uma pessoa que não sabe conversar, apela com tudo, e eu já me vi seguindo isso, fazendo a mesma coisa que essa pessoa, porque eu via dentro da minha casa. Então, eu não quero que essa pessoa seja assim. Eu me regulo muito pra que eu não faça isso com frequência, né, de simplesmente apelar e foda-se, não quero mais, não vou conversar. Então, a pessoa também não pode ser apelona, sabe? Tem que saber comunicar, falar dos seus sentimentos, porque se eu tô trabalhando em mim pra que eu consiga me comunicar claramente, então eu também quero que a pessoa também consiga fazer isso por mim. Número 5. Esse é bem importante. Eu não gosto de tomar decisão com coisas assim, fúteis, sabe? Tipo, onde a gente vai comer, onde a gente vai assistir isso, aquilo. Não gosto. Eu quero alguém que decida pra mim, tá? Então, se você puder fazer acontecer,
antes de ficar me perguntando, de ficar falando pra eu decidir, porque eu vou ficar irritada. Então, eu acho que é melhor a pessoa já decidir pra mim e falar assim, ó, a gente vai em tal lugar, tal hora, dia tal, com fulano. Ótimo, beleza. Sabe, já organiza pra mim, porque eu tenho que tomar muitas decisões no meu dia a dia, e aí isso já me aliviaria bastante. Número 6. A minha irmã tá aqui do lado, por isso que eu tô olhando pra lá às vezes. Número 6, eu quero uma pessoa que tenha conteúdo pra conversar. Uma pessoa culta, né? Uma pessoa inteligente, que saiba do que tá falando, ou que tem interesse por diversos assuntos. Não pode ser uma pessoa ali que tem aquele cabresto, né? Que fica olhando só pra um lugar, só vê de um ponto de vista. Não, tem que ser uma pessoa que é flexível, entende outras pessoas, a dor de outras pessoas e consegue dialogar sobre isso, né? E isso já leva a gente pro ponto 7, que é uma pessoa empática. Eu preciso de uma pessoa empática, porque eu choro com um cachorro na rua, então eu preciso que a pessoa me entenda e consiga estar nesse mesmo patamar que eu, sabe? De, sim, vamos ajudar, vamos fazer o que a gente pode pelo outro, porque a gente não vive sozinho nesse mundo. Número 8, eu acho que é muito importante uma pessoa que se preocupe com a saúde dela, com o bem-estar dela, físico e mental, né? Então, assim, uma pessoa que, se precisa, faça terapia, que faça esportes, que faça academia, uma pessoa que se cuide, porque eu estou nessa jornada de me cuidar, de tentar melhorar, né, o meu físico, o meu mental. Então eu preciso de uma pessoa que me acompanhe. Não adianta eu estar aqui e a pessoa tá lá atrás ainda, se recusando a se cuidar, porque tudo que a gente tem é a gente mesmo. Como é que você vai viver com você mesmo se você não gosta de você, se você não se cuida? Como é que você vai ter um futuro comigo, sendo que você não tá nem aí? Número 9, não pode ser uma pessoa de direita. Essa é polêmica, né? Não tô nem aí. Gente, não pode, porque não combina com nada do que eu sou, nada do que eu acredito. Se você é contra aquilo que eu acredito, se você viola direitos humanos e defende isso como opinião, tá fora. Não consigo. Eu tenho uma amiga que ela é de esquerda e o namorado dela é de direita e eles vivem pacificamente, eles não conversam sobre. Eu não conseguiria, eu acho que eu ia matar a pessoa, ou ela ia me matar, porque não tenho paciência, não quero ficar discutindo sobre isso, e é isso. Então não pode ser uma pessoa de direita. E número 10. Não pode ser uma pessoa muito crente, muito conservadora. Sabe, assim, porque eu fui criada como católica, me identifico como católica até hoje, mas eu não frequento a igreja. Tudo bem se a pessoa frequentar a igreja, não tem problema nenhum, cada um tem a sua fé, né, a sua espiritualidade. Só que não pode ser uma pessoa que vai encher meu saco, entendeu? Pra poder eu ir com ela. Se eu não quiser, eu não vou. E é isso. Depende também de muitos fatores, mas também não pode ser uma pessoa que é muito conservadora. De assim, ai, a igreja disse isso, dogma tal, é assim, assado. Isso não cola comigo. O meu TCC foi sobre isso, basicamente, né, na faculdade. Foi sobre como a Bíblia, ela mata pessoas. Então, não conseguiria me relacionar com alguém que tem uma visão muito diferente da minha sobre religião, sobre o mundo, como a gente trata as pessoas. Eu vi que eu não falei nenhum requisito físico, né, nessa lista, mas é porque, gente, eu não tenho um tipo. Eu já descobri isso. Não tenho um tipo. Eu gosto da pessoa, eu sou demissexual, então eu tenho essa atração sexual pela pessoa, né, quando eu conheço ela. Então, se você tiver um papo legal, se você for uma pessoa genuína, engraçada, eu esqueci de falar, mas esse é um ponto muito bom. Tem que ser uma pessoa engraçada, que eu gosto de rir. Então, assim, se a gente se der bem, é um grande caminho pro sucesso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloque seus comentários aqui embaixo, sendo positivos ou negativos. Estou doida pra ler todos. Se você tiver sugestão de outros vídeos que eu posso trazer aqui pro canal, coloca também aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em fazê-lo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!